Boa noite a todas, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG, da ONG ambientalista, Ponto Terra, e eu milito na área ambiental desde 1982, né? Então tem 32 anos que nós estamos nessa luta ambiental, e com muitas vitórias, mas também muitas derrotas na luta ambiental, que não é fácil, né? Até porque os governantes, de uma maneira geral, de qualquer nível que seja, municipal, estadual, nacionais também, não tem tanta sensibilidade para a questão ambiental. Mas tivemos muitas vitórias também, e eu queria dizer que nesse meu percurso de 32 anos, a questão que mais me preocupa, né, é exatamente o que nós vamos debater hoje, que é a questão de mudança climática. Como cidadão planetário, como cidadão do mundo, eu quero dizer, e estudioso da questão ambiental, de diversas e genéricas nuances da questão ambiental, a que mais me preocupa do ponto de vista planetário é efetivamente a mudança climática, né? Tive a oportunidade de participar de alguns eventos internacionais e eu não tenho a menor dúvida disso. Eu digo que sempre que eu sou um otimista na minha profissão de engenheiro, de político, de ongueiro, de professor, né? Mas que a questão da mudança climática no singular, ou mudanças climáticas no plural, está me levando para o campo do pessimismo, para o campo do apocalíptico. Não estou achando, sabendo ou sentindo que o mundo, que o planeta Terra vai acabar agora ou daqui a uns dias, não. Mas que nós estamos no caminho para que o planeta Terra acabe daqui a algum tempo, nós estamos. Eu não tenho a menor dúvida disso do meu ponto de vista enquanto ambientalista, enquanto professor e enquanto militante da área ambiental há tantos anos, né? Por culpa dos governantes, por culpa dos empresários, por culpa de nós, da sociedade como um todo, tá certo? Então a minha visão é um pouco apocalíptica, um pouco fim de mundista na questão ambiental. Acho que na questão de mudanças climáticas, né? As pessoas estão vendo as coisas acontecerem, mas não estão reagindo, né? E por isso esse debate de aqui hoje, com foco mais na questão da cidade, da urbe. Eu vou falar para vocês do enfrentamento das mudanças climáticas em Belo Horizonte. O alcance municipal parece pequeno, né? Que é uma cidade diante do mundo. As cidades ocupam 2% da área do planeta, mas gastam 50% dos recursos, gastam 70% da energia. É isso que está trazendo o foco dessa discussão para as cidades. Belo Horizonte recebeu um prêmio em Vancouver esse ano, um prêmio da WWF, Capital Nacional da Hora do Planeta, por causa do conjunto de ações de sustentabilidade que a cidade tem. E eu acompanhei o prefeito. Então, no caminho para Vancouver, fiquei falando no ouvido dele até que a gente tem que reduzir essas emissões aí, isso é um compromisso mundial, todo mundo tem que se envolver, esse assunto é de todo mundo. Cada coisa que você compra e da qual você não precisa, você está contribuindo para acelerar esse processo. Isso não é um problema de governos, isso é um problema de cidadãos. Fui falando disso com ele até lá. Chegou lá, ele fez a primeira apresentação e quem falou em seguida foram Copenhague e Seul. Copenhague, com milhares de iniciativas de bicicleta, energia eólica, redução do aquecimento, arquitetura bioclimática, eles têm muitas coisas. E o plano deles é reduzir até 2025 para 4 toneladas de CO2 por habitante ano. E nós estamos com 1,58. Vê se o prefeito ainda vai me ouvir. Eles estão lá fazendo aquilo tudo e emitem 4. É difícil para o governante abrir mão do desenvolvimento, abrir mão de deixar as pessoas gastarem e consumirem para reduzir uma emissão que é pequena. É pequena comparada com o mundo todo. Esse está sendo o nosso conflito. Visto que nós temos aquelas emissões e queremos reduzi-las, na verdade nós não queremos reduzir. Nós queremos diminuir a curva. Reduzir nós não vamos. A gente até que pensou que dá, mas não dá. Nós vamos diminuir a subida da curva. Então, a nossa intenção é reduzir em 20% até 2030 o que seria. Então,
continuando tudo como está, em 2030 a gente ia estar emitindo 3 toneladas de CO2 por habitante ano, a gente quer reduzir 20% desse seria. Esse é o nosso pecado. Olha aqui, em 10 anos, em 2002 a gente tinha 57% de viagens por dia, 57% das pessoas usavam transporte público para ir trabalhar. 10 anos depois, esse número caiu para 35%. Gente, isso é a contramão da história absoluta. Isso não pode ser. Eu fiz essa apresentação com o pessoal da China semana passada, da cidade de Nanjing, que estava aqui. E eles acharam que a prefeitura está investindo para isso, para diminuir o número de ônibus e aumentar o número de carros na rua. Porque é tão impressionante o gráfico que eles acharam que era de propósito. E o porquê da importância do Estado, também enquanto ente federado, né, trabalhar a questão de mudança climática. Eu vejo por 2 motivos simples. Nem todas as cidades têm pessoas, né, e profissionais com habilidade e o conhecimento que é necessário para trabalhar o tema. Então a gente está num estado bastante plural, então o Estado tem que apoiar, tem que levar informação a várias outras cidades. E também não podemos ir contra as políticas públicas ou mesmo existir contradições com as políticas que já existem, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, de maneira a ficar coerente a política pública. É que os custos de não fazer nada são maiores do que os custos de agir. Ou seja, a partir de uma avaliação econômica, se começamos a diminuir as emissões agora e nos adaptarmos à mudança climática, é mais barato do que esperar as piores consequências em relação à mudança do clima. Então, isso é um argumento forte para que os governos comecem a elaborarem suas políticas, que é o que Minas Gerais também busca fazer. Qual que é o enquadramento da questão da mudança climática? A gente precisa ter o que a gente chama de enquadramento, porque para não ficar essa questão etérea, a mudança climática é uma questão global, está muito longe de mim, né? Para Minas Gerais, a mudança climática representa um risco para o desenvolvimento socioeconômico e para a biodiversidade do Estado. Então, isso já é uma conotação de desenvolvimento regional que a mudança climática precisa ser combatida. Ela também, ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade para se desenvolver uma economia de baixo carbono, né? Ou seja, é desenvolver, só que emitindo menos carbono, sendo mais racional no uso dos recursos naturais. E também nos recursos em geral, né? Eficiência energética e por aí. E é uma grande oportunidade também para a gente buscar um sistema de governança que articule coerentemente as políticas públicas, para evitar, por exemplo, essa questão que eu comentei do IPI sendo colocado como um incentivo para o transporte, né, individual, que gera mais emissões em relação ao transporte, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma política nacional de redução de emissões. Então, há uma oportunidade para ter uma avaliação e articular essas políticas dentro do Estado. O setor privado tem uma característica. Ele é bem direcionado na questão financeira. Então, ele busca, por exemplo, já faz seus inventários, a maioria das grandes empresas já faz seus inventários de gases de efeito estufa há anos. Tem algumas empresas que já tem uma década que tem esse estudo, né? Um bom exemplo aqui é Samarco ou a Anglo Gold Achante. São empresas que tem pelo menos 8 anos que eu estou lá fazendo esse trabalho então tem essa preocupação, mas tem essa preocupação porque o que move elas não é só a questão ambiental, mas novamente a questão financeira. Hoje existem índices na Bolsa de Valores que levam em consideração a questão do carbono. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o ICO2, o Índice de Carbono Eficiente. Então, empresas reportam seus inventários, os seus faturamentos e compara-se o quanto que ela está emitindo para a produção da riqueza, né, que ela gera. Então, as empresas são comparadas. Uma empresa mais limpa vai ter uma participação maior no índice. Participando mais do índice é bom para ela. Mas é bom por quê? Porque está um índice na bolsa, pessoas estão comprando e vendendo o índice
Isso gera liquidez para a empresa, gera mais valor de mercado. Esse é um exemplo de um índice bem direto, o mais direto existente, que é o ICO2. Mas tem também o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, também na Bovespa, que leva em consideração não só o carbono, mas outras variáveis ambientais. Tem em Nova York o Dow Jones Sustainability Index, que a CEMIG é muito orgulhosa de estar há mais de 10 anos participando desse índice de sustentabilidade. Então, as empresas têm, essa visão mercado, tá? 2, a visão do intangível, como agregar na marca a questão, por exemplo, de trazer a transparência. Então, ela quer fazer seus estudos e mostrar para o mercado, para trazer transparência dos seus impactos, isso tudo pensando numa governança maior, e isso reflete também no valor da empresa. Basta dizer uma Natura, que todo mundo conhece, que sabe que ela tem uma visão ambiental forte, isso gera valor para a marca. Um dos complicadores de todas essas discussões, tanto em Belo Horizonte quanto na Europa e na ONU, é a mídia. É estranho, mas a mídia, sobretudo a mídia americana, é horrorosamente atrasada nessa matéria. Ela é capaz de, em face de um estudo científico comprovado, medido, estudado e conferido por todo mundo, é capaz dela contrapor e apresentar como sendo o contrário, usando as técnicas mais atuais de mídia. Por exemplo, colegas meus já viram nos Estados Unidos a seguinte situação: debate na televisão sobre mudança do clima. 3 especialistas, um oceanógrafo, um especialista de clima e um astrólogo. Adivinha quem é que ganha o debate perante a opinião pública? O astrólogo. Ele é especialista de espetáculo, de produzir frases, né? Então a mídia, sobre a falsa pretensão de apresentar os 2 lados da questão, desde quando que a astrologia é um dos lados da questão de qualquer coisa, porque ele é sempre na coisa geral, né? Mas é apresentado assim. Então, um dos obstáculos da negociação do clima, por causa que a opinião pública não consegue sequer perceber os pontos que estão na negociação, é a própria mídia. Quando ela fala com um formato de espetáculo e, portanto, provoca o que aconteceu desde Copenhague para cá, uma fadiga. As pessoas ligam a televisão e tá as pessoas, tem alguém falando, não quero saber isso não. Eu quero ver o programa do Ratinho. É muito mais isso. Então, esse comportamento da mídia é que vai ser um dos direcionamentos. Se ela vai se comportar como mídia democrática, como instrumento da democracia, ou se ela vai ser, como sempre foi, um instrumento de vender mais produtos, de fazer a gente convencer que a busca da felicidade é através da cultura. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. O mundo agora já não suporta isso. O planeta Terra hoje já consome cerca de 50% a mais que os seus recursos naturais podem prover. Então, é como se tivesse, não sei onde as pessoas falam isso, teria que ter um puxadinho no planeta Terra. Bom, essa é a última palavra que eu quero colocar para vocês aqui. É indignação. Eu acho que se nós não tivermos indignados com as coisas que estão acontecendo, as coisas não vão se resolver. O que eu quero dizer com isso? O Milton tem essa experiência, não sei se o Felipe tem, se a Sônia tem. O mundo inteiro está preocupado com essa questão, embora não fazendo tanta coisa ainda. Mas há uma manifestação, por exemplo, nós tivemos uma manifestação muito boa no Brasil, em junho de 2013, por causa das passagens de ônibus. Manifestações positivas, propositivas, e que deram alguns resultados positivos para esse país, acordou a sociedade. Né? Mas aqui não tem, como tem em outros países, as chamadas marchas, né, Milton, para a justiça ambiental, para a justiça climática, vamos assim dizer, né?
os países se manifestam. Aqui no Brasil teve há pouco tempo, no Rio de Janeiro, mas Belo Horizonte não teve. A do Rio de Janeiro, não sei se você acompanhou, eu fiquei sabendo que não deram falta de sorte, choveu no dia, mas mesmo assim foram lá umas 4.000 pessoas, na noite anterior iluminaram o Cristo de verde lá, tá certo? Mas em nenhuma outra cidade do Brasil houve qualquer manifestação em relação às mudanças climáticas, né? Então é importante que as pessoas lembrem dessa questão e façam passeatas, movimentos, pronunciamentos e levem essas informações para outras pessoas. Senão vai continuar tudo do mesmo jeito, vai continuar o laissez-faire. E só para acabar, para chegar no nosso dia a dia, né? Cada um de nós produz por dia 1,1 kg de resíduo sólido urbano por dia. Você vai falar assim, eu não produzo. Vê o seu dia a dia amanhã, vê seu dia a dia depois de amanhã, ou faça uma média da sua casa lá. Cada um de nós, cidadãos brasileiros, produzimos 1,1 kg de resíduo sólido do popular lixo por dia. Se nós somos 203 milhões de brasileiros e brasileiras, é só multiplicar. Pega Belo Horizonte, 2.500.000 pessoas, multiplique e vocês vão ver o que dá de resíduo sólido, que tem todas as suas complicações.